O ex-chefe de gabinete do presidente Lula, que chama Marco Aurélio Santana Ribeiro, e se conhece como Marcola, deveria trocar esse apelido, viu? Deixou a campanha à reeleição do petista nesta quarta-feira. A saída ocorre depois da divulgação de informações sobre repasses feitos pela empresária Roberta Luchinger, investigada pela Polícia Federal no caso das fraudes do INSS. Segundo as investigações, a lobista pagou contas pessoais de Marcola no valor de R$249 mil. Quem não tem um amigo que te paga contas por R$249 mil? O petista tem amigos todos de grana, viu? Porque o Jacques Wagner pediu para Augusto Lima que compre um apartamento de 2.450.000 e depois ele acertava com ele. Os registros do Marcola e a Roberta foram encontrados no celular de Roberta, que teve seu sigilo quebrado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Marcola não teria feito um empréstimo formal com Roberta. Ele costumava enviar para ela, por WhatsApp, não tem vergonha na cara, contas que tinha para pagar. Então, Alessandro, vou te mandar alguma conta minha, aí você paga e depois a gente acerta. Em troca, a lobista pedia para ter acesso a autoridades. Isso se chama tráfico de influência, garota. Marcola teria colocado o empresário em contato com a cúpula do Ministério da Saúde, entre outras autoridades. Ainda quem teria apresentado Roberta para Marcola foi quem? O Ronaldinho dos negócios, o Lulinha, e a sua mulher, Renata. As informações são do Valor Econômico. Marcola confirmou que recebeu os valores, mas afirmou que se tratava de um empréstimo pessoal e negou qualquer irregularidade. Então, antes de abrir os comentários, vou te contar, do ponto de vista contábil, como funcionam esses empréstimos. Ninguém manda uma conta para um amigo para pagar conta quando em troca recebe alguma coisa e trabalha para o governo. Então, se o chefe de gabinete tinha contas pagas pela Roberta Luchinger em troca de apresentar pessoas, e Roberta Luchinger teve 40 reuniões com autoridades do Poder Executivo sem estar na agenda oficial de cada um deles. E isso é crime. E aí vem, 249 mil, fala, não, foi um empréstimo. Não, o celular não está falando que foi um empréstimo. Se for um empréstimo, como funciona? A Roberta dá o dinheiro para o Marcola, fazem um mútuo registrado no cartório, declaram esse mútuo no imposto de renda de cada um emprestando, outro recebendo, estabelecem um juro, pagam o IOF e depois devolvem. Não paga, não manda contas para pagar. Então, a Roberta deposita o dinheiro na conta do Marcola e Marcola paga as contas. Não é uma conta que seja paga pela Roberta. Mas se ela pagou do Marcola, imagine de quem não pagou também. Inclusive, o Lulinha fez essa gestão de apresentar o Marcola, que é o chefe de gabinete, aquele que decide. Sabe o que seria o Moura, como já? Mauro Cid. É a mesma coisa. Mauro Cid Bolsonaro é o Marcola do Lula. Ele definia com quem se encontrava, o que ele fazia, tudo. E essa pessoa tinha contas pagas pela Roberta Luchinger. Marcelo, é um escárnio total. Olha, eu não sei por que tanta surpresa, né? O Brasil é um país de pessoas generosas, né? Nós temos que lembrar de um empréstimo recebido por Aécio Neves de R$2 milhões, em função para comprar um apartamento da irmã, alguma coisa nesse sentido, né? Depois teve o caso do Hugo Motta, né? Hugo Motta, R$22 milhões de empréstimos do Master, né, para a irmã dele. Então, assim, com garantia zero, né, para pagar esse empréstimo, ou seja, um empréstimo que não tem pagamento. E agora, contas pagas por uma lobista, né, uma lobista. E lembrando que o Lulinha, assim, ele é um fenômeno. O Lulinha é um fenômeno porque ele trabalhava no zoológico, né, ele era um funcionário público, trabalhava no zoológico, e hoje ele é um dos empresários mais bem-sucedidos no Brasil. Eu gostaria que o Lulinha voltasse da Espanha. Eu gostaria que ele voltasse da Espanha e ele viesse defender aqui, dizendo que, olha, isso é normal, que a amiga dele é uma pessoa generosa, ajuda realmente as pessoas, que o Marcola
O Marcola não aquele do PCC, mas o do PT. O Marcola, mais ou menos, né? Do PT, PC. Então, ou seja, o Marcola do PT, para não ter confusão aqui, ele é uma pessoa simples, porque é do Partido dos Trabalhadores, afinal de contas, ele precisa que alguém empreste dinheiro para ele pagar as contas. Isso tudo é uma palhaçada, isso é um circo. E sabe quem são os palhaços? Nós. Vera Lúcia de Oliveira, João, e já passou a bola para você, disse: Segre, fala para o João Bellucci que a Bianca possui uma beleza mística encantadora. Ele sabe, ele casou com a Bianca, não é? Então, você já sabe dessa beleza mística e encantadora. Obrigado, Vera Lúcia. A pergunta que não quer calar é: eu te peço um empréstimo, tá? Nós somos amigos e eu te peço um empréstimo. Qual é a pergunta que você vai me fazer? Como você vai devolver? Porque se eu peço um empréstimo, é que o dinheiro não está fechando. Sim. Que nem as contas do governo. Eles gastam mais do que arrecadam. Quando uma pessoa do governo gasta mais, pede um empréstimo a um amigo. Amigo que paga as contas. Mas se eu não consigo te demonstrar que eu tenho condições de te devolver o empréstimo, você vai me emprestar? Pois é, no caso aí ela falou, ó, depende se você me der acessos, né? Pelo menos é o que consta na investigação. Ah, depende, né? Você não tem como pagar, mas vai me dar acessos. E a cara de pau era tão grande que mandava contas para pagar, né? A gente quer acreditar que era um empréstimo, que não era o tráfico de influência, mas as investigações caminham nesse sentido, né? E fica até a dica para quem tem empréstimo com agiota e tal, manda uma conta, ó, a conta aqui em vez do valor. Então, o que a gente observa é o tráfico de influência, mas é uma operação normal do lulismo. O lulismo é isso, é parasitar o Estado. Essa personagem, Roberta Luxinger, chegou a mencionar numa declaração meio enigmática, no sentido de, ó, não vou cair sozinha, não. Ela não falou com essas palavras, mas nesse sentido, ó, galerinha, dá uma força aqui, porque eu tô sabendo de muita coisa. Então, esses personagens, eles têm essa completa realidade do lulismo, que é difícil alguém ficar para trás, né, ali. Eles normalmente fazem uma saída negociada e, ó, ainda que vai estourar para você, depois futuramente você fica doente na cadeia, vai para uma domiciliar, em um ano a gente anula as provas. É isso que eles estão discutindo, infelizmente, Segre, porque ninguém tem a percepção ou a esperança, a grande esperança de que esses personagens vão ser efetivamente presos, responsabilizados e entregarão o caminho do dinheiro, né? E entregarão em nome de quem estão agindo, porque toda hora a gente fala Lulinha, mas nunca Lula. O Lulinha não é filho do Lula? Ele não. É de um amigo. Bolsonaro. É de um amigo dele. Não é dele, não. O Lulinha age em nome de quem? Porque o que se diz é que o Lulinha, a gente nunca ouviu a voz dele, nunca ouviu ele dar uma declaração, nunca ouviu ele articular nada. Então, em teoria, ele seria a testa de ferro de alguém, tudo leva a crer. Então, que ainda que ele não fale, que ele não entregue, né, os parceiros, que o André Mendonça e a investigação consigam apontar o caminho que ele fazia, o Lulinha era nesse personagem aqui, parecido com um PowerPoint. Lembra? Fizeram um PowerPoint uma vez que todas as setas indicavam para um personagem central. Esperemos que aconteça isso dessa vez. O Jacques Hamas disse: Segre, essa Roberta foi casado com o ex-delegado Protógenes Queiroz da Operação Satyagrara em 2008, e quando deputado apresentou questões de urna eletrônica, e hoje está foragido na Suíça. Ou histórico. Não temos essa informação, apenas estou lendo o que já está nos passando, desconheço se isso aplica ou não. Mas o Lulinha, Luiz Arthur, estou com saudade de Luiz Arthur, que está fazendo palestra hoje e amanhã. O Lulinha picou a mula em julho de 2024, 2025, para um país que não fala a língua. Aliás, ele mal fala essa língua daqui, imagina falar outra língua de lá. Isso não muda muita coisa. Não sabemos aonde que ele foi, para que ele foi, para trabalhar para quê e em que cargo. Mas ele viajou, bem na hora que o presidente... Não tem coisa melhor que meu pai ser presidente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho a suspeita de que alguém avisou, cara, vai dar merda isso aqui. Então ele pica a mula para que não esteja aqui a possibilidade de ser chamado para declarar ou que qualquer investigação coloque em risco de liberdade. Aí, juntamente com isso, aparece a Roberta Luxinger, que paga as contas do chefe de gabinete do Lula. E aí nós temos Jacques Wagner, líder, agora ex-líder do governo no Senado, e o Everton Rocha, ex-vice-líder do governo no Senado. Todo mundo encrencado com investigação. Não é casual. Não é casual.
Mas eu queria voltar no Luke Singer porque Volta onde você quiser. Porque uma coisa me deixa muito impressionado no PT. Como eles têm amigos dispostos a pagar as contas e emprestar as coisas, né? Porque, por exemplo, o Lula, você lembra do sítio em Atibaia? Era de um amigo. O apartamento no Guarujá. Amigo. As contas do Marcola, pagas por uma amiga. Então, tudo se resume às amizades dentro do PT. De fato, o Lulinha foi se esconder, o Lulinha foi fazer Jogar de esconde-esconde. Jogar de esconde-esconde, foi brincar na Espanha, Isso. né? Pra quê? Para fugir da cadeia. Você acha que é pra fugir da cadeia? Pelo menos da investigação. Da investigação? Mas você viu que o Dino ontem autorizou uma investigação sobre ele. A pergunta é, por quê, né? Porque o Dino... Por que o Dino? Eu tenho uma teoria e passo para você. A teoria é que o Dino vai tentar anular de alguma forma as provas que estão com o André Mendonça para ele ficar como relator do caso Lulinha e proteger ele. Estou muito errado no meu roteirista? Maestro Segre, perfeito. Quando a gente quer que o nosso caso seja julgado a nosso favor, a gente escolhe o juiz. Né? Ou seja, num país onde o judiciário está perdendo credibilidade, né? está carecendo de credibilidade, 3 vezes escolhendo quem é o novo juiz, o novo ministro para julgar casos e caindo 2 vezes por intervenção divina no caso do Mendonça, né? E aí, claro, nada melhor do que o ministro Dino para julgar as ações do governo. Acho que o Alessandro não falou ainda sobre esse assunto. Por favor. Segre, eu só posso ver o seguinte. Primeiro, todo o governo PT, desde o primeiro mandato, foi mensalão, foi petrolão, agora tem o INSS. Dá para se entender porque ele fica tanto tempo no poder e tem tanto apoio. É uma organização fechada onde todos metem a mão, cara. Desculpa, mas fica provado isso, tá? Todo mundo envolvido. Dinheiro é uma coisa assim, se eu não tenho como te dar, eu te dou tráfico de influência. Se eu não é o tráfico de influência, eu te favoreço em alguma coisa. A gente nunca ouviu falar tanto, mas tanto de corrupção, como a gente já ouviu nos governos passados, e nessa gestão que está terminando, nós tivemos muito mais, nós tivemos um rombo do INSS que várias e várias vezes foi tampado. E lembrando que você, empresário, paga 20% da sua folha de pagamento para o INSS para o rombo, para os caras roubarem você. Tá? Então, aqueles 20% que você paga na sua folha de pagamento, vai lá para o INSS para eles roubarem. Nós comentamos, acho que num programa que eu estive aqui, sobre a questão do Flávio Bolsonaro ter feito um empréstimo no Banco Master, que isso não era moral por causa dele. Tá? Que não era empréstimo, né? Era financiamento do filme. Era o financiamento de um filme com contrato entre 2 personalidades jurídicas e o banco. Não significa que o banco, não é porque o banco está envolvido em um monte de problemas que tudo que tem no banco é obscuro. O contrato era feito, era contabilizado bonitinho. Agora, para onde ele distribui o dinheiro dentro da empresa dele é um outro questão. Ali nós questionamos sobre a integridade, né, dele, por causa de ser uma pessoa pública. Agora a gente cai nessa questão. O PT fala, era só um empréstimo, nós vimos nada de ilegalidade nesse processo. Ele pegar empréstimo com uma lobista que pagava a conta. Então, se o caso do Bolsonaro, vocês aí de esquerda que criticaram, envolvidos no Banco Master, e agora? Vocês falam de Marcola e Lula. Nesse caso é outro caso que não, mas vocês estão vendo maldade. Ele pegou um empréstimo com uma pessoa muito caridosa. Né? Então, o Duplex também, né? Você estava falando, o Duplex também foi de presente. Triplex. Triplex. Também não era dele. Não era o amigo dele. Então, o que fica claro é que, assim, o governo PT envolve todos numa trama que é onde todos estão amarrados. Por isso que nós tivemos uma reunião com Alexandre de Moraes, com o Alcolumbre, por isso que nós temos esses envolvimentos todos, o Flávio Dino tentando agir como advogado de defesa, sendo que ele é ministro da Suprema Corte, para tentar ficar com o processo, para proteger o Lula. Você vê,
O irmão do Lula foi pego ali nas investigações. Cadê ele? Ah, mas a moça lá que pintou de batom ali pegou 14 anos. Lógico, é gravíssimo. Tá lá, pegou 14 anos. O irmão do Lula, provado que pegou dinheiro, não aconteceu nada. Lulinha tá ali, tá todo mundo aí. Então só dá para entender uma coisa assim. A corrupção é um vício dentro do PT e dentro do governo PT. Te garanto que se cair o governo PT na próxima eleição, assim a gente espera, o que vai ter o medo maior deles é o que vai ser investigado, o que vai ser apurado, o que vai ser jogado à tona. Então, acho que a vitória do PT se faz obrigatória para tentar dar uma abafada nos escândalos que possam vir. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.